2025 acabando, mais um ano de crescimento econômico decepcionante. E se a gente olhasse para a região da América Latina que é mais rica e que continua crescendo, quem sabe para aprender alguma coisa para o ano que vem ou para o crescimento econômico dos próximos anos? Será que dá para a gente aprender alguma coisa? Essa potência latina é o Texas. A economia americana está sob risco de recessão, mas a economia do Texas continua se expandindo. O Texas é líder de emprego e é claro que eu falo aqui dos Estados Unidos porque o Texas é um estado americano, é uma provocação a gente falar do Texas como uma potência latina ou como a área da América Latina que mais cresce, mas tem um motivo. Os latinos, os hispânicos, são 1/3 da população do Texas. Em cidades grandes como Houston, uma cidade que está crescendo bastante, eles são quase metade da população. Então, por isso que é legal a gente pensar no Texas como uma economia latina. Afinal, o Texas desafia vários estereótipos que a gente tem sobre o que é uma economia rica. Por exemplo, na América do Norte, o Texas é líder na pecuária, até hoje os cowboys são símbolo do estado. O Texas é um exportador de commodities. O Texas tem historicamente uma classe política marcada por escândalos de corrupção. O Texas fica também em boa parte do ano sob calor extremo, sob sol escaldante. Então, quando a gente lembra desse clima, ou da importância do agro, da classe política, das exportações de commodities, a gente talvez não pensaria numa economia próspera ou desenvolvida. O Texas também ajuda a gente a se livrar um pouco do estereótipo que a gente tem de que talvez os latinos, os brasileiros e hispânicos, descendentes dos portugueses, espanhóis, dos ibéricos, têm alguma falha, algum defeito, alguma incapacidade, algum problema cultural que impediria o desenvolvimento econômico nessa região. O Texas desafia esse estereótipo porque, boa parte da população daquela economia é latina. A renda per capita dos hispânicos no Texas é de cerca de $20 mil por ano, maior, portanto, do que de qualquer área maior desenvolvida aqui na América do Sul, Chile, Uruguai. E a gente está falando de um contingente de pessoas que não é pequeno. A população hispânica do Texas é de algo como 15 milhões de pessoas, mais do que, por exemplo, a população do Paraguai. Por isso que eu fico pensando, será que a gente tem alguma coisa para aprender com esse lugar quase latino, com um território um pouco inóspito, que se desenvolveu tanto ao longo do tempo, ou pelo menos tão mais do que a América Latina, e que está crescendo tanto nos últimos anos? Porque o Texas está longe de ser apenas uma economia primária, como eu dei a entender. Ele tá na fronteira de vários setores tecnológicos de ponta, está recebendo aí sedes novas da Google, da Apple, é onde está a fábrica gigante da Tesla. O Texas também é já há algum tempo um líder muito importante na medicina, no setor de serviços. É por isso que é interessante olhar para o Texas, e não é só o Brasil que deveria olhar para o Texas. A esquerda americana está olhando muito para o Texas à medida que, nos anos, a população da Califórnia ou de Nova York diminuiu, porque, em parte porque houve uma migração para estados do sul, notadamente para o Texas. Então é quase como se tivesse um meia-culpa aí de que talvez lugares como o Texas tenham uma governança melhor do que lugares que são historicamente governados pelos democratas. É a tal da agenda da abundância que a gente já falou aqui no Estadão, uma agenda que está sendo tocada pelos progressistas, pela esquerda americana, talvez revendo ali alguns excessos na área ambiental, na área urbanística, para tentar trazer de volta o crescimento econômico, abaixar o custo de vida, porque o Texas é isso, né? É um lugar que está gerando muitas oportunidades com um custo de vida mais acessível, mais moderado. Então, quando a gente vê regiões dos Estados Unidos crescendo fora do receituário mais intervencionista, quando a gente vê o sucesso das economias da Ásia, faz a gente pensar muito, de novo, sobre eventuais excessos que a intervenção do Estado, excesso de regulação, de burocracia, possa ter criado. O que a gente, olhando para o Texas, chama bastante atenção? O Texas talvez tenha se livrado desses problemas que a Califórnia e Nova York enfrentaram nas últimas décadas ou nos últimos anos, em parte por conta de uma mentalidade talvez excessivamente anti-Estado, tirando ali a área da segurança pública, em que existe um rigor penal bastante conhecido. O Texas tem várias características que são interessantes para a gente olhar vindo aqui da América Latina. Por exemplo, no Texas não existe o imposto de renda estadual, existe uma proibição constitucional a gerar déficits, existe uma previsão de que nenhuma política pública ou órgão pode durar mais do que 12 anos, salvo se as casas do parlamento lá aprovarem. Então existe uma obsessão com o tamanho do Estado e com carga tributária baixa, que traz uma série de problemas. O Texas, por exemplo, é um estado que tem índices de educação relativamente baixos,
Por outro lado, isso não parece ter afetado tanto o crescimento econômico dos últimos anos. O governador Greg Abbott, do Texas, chegou a lançar, na década passada, o que ele chamava de Plano Texas, uma proposta de alteração na Constituição para evitar exatamente intervenções no Estado vindas do federalismo americano, que já é bem mais descentralizado do que o brasileiro. Então havia previsão lá, por exemplo, para nenhuma norma federal passar por cima de uma lei estadual. A ideia aí é de que a gente teria que tirar poder dos burocratas não eleitos, seja no Poder Executivo, sejam os juízes no Judiciário, e dar protagonismo para os representantes da população. Então, uma norma de Washington só teria validade para passar por cima de uma lei estadual, digamos assim, se ela fosse de fato uma lei federal aprovada pelo Congresso americano. O Plano Texas também previa que decisões da Suprema Corte poderiam ser derrubadas se 2/3 dos estados assim quisessem, e também colocava uma maioria qualificada, um quórum mais elevado, de 2/3 para aquela Suprema Corte declarar normas inconstitucionais. Então reduzia o poder das agências reguladoras, reduzia o poder do judiciário, principalmente no que dizia respeito à atuação nos estados. Esse é um debate que a gente tem frequentemente no Brasil, por exemplo, na questão ambiental, até onde o estado pode ir, existem intervenções do Ministério Público Federal, do IBAMA, em outras questões pode vir o IFAM, e então acho que o Texas faz a gente pensar nisso tudo. E aí, você acha que a economia brasileira ou as economias da América Latina têm algo a aprender com esse sucesso, que é o crescimento econômico do Texas, que abrange também o crescimento da renda de boa parte da sua população, que é original aqui da América Latina, ou será que não, que os latinos apenas estão se aproveitando de instituições que foram criadas predominantemente antes da sua chegada, e que geram o crescimento econômico daquela região? Será que dá para a gente pensar no Brasil tendo um arcabouço legal, regulatório, fiscal, mais parecido com o da economia texana, ou a gente vai continuar sendo esse primo pobre ou um primo bem paupérrimo, com várias características parecidas na política, na composição da economia, né, com a presença forte da pecuária, com muita exportação de commodities, mas sem os ganhos que a economia texana teve em relação à área da tecnologia, por exemplo. Para a gente ter uma noção do tamanho da economia texana, no último ano o Texas exportou algo como 500 bilhões de dólares, mais do que a economia brasileira inteira, que exporta algo cerca de 350 bilhões de dólares. É claro que o Texas é o maior estado da América do Norte, dos Estados Unidos continental. É claro que o Texas é o maior estado dos Estados Unidos continental, mas ainda assim é só um estado e que exportou mais do que toda a economia brasileira no último ano. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Você pode me ler no jornal online na segunda-feira ou na terça-feira no jornal impresso. Entre em nosso site para acessar mais conteúdos como esse.